vamos dar início. Boa noite a todos. Em nome da Câmara Brasil-Israel, no Rio de Janeiro, nós estamos dando as boas-vindas a vocês para essa nossa nova edição, que é a 7ª, se não me engano, a 7ª edição do nosso Orgulho Empresarial. E dessa vez nós trouxemos uma pessoa que é da Câmara, ela é membro da Câmara da Vertente Educação, que é a Betty Dabkiewicz. Quase que acertei, né, Betty? Dabkiewicz. Betty, eu vou fazer um rápido mini bio dela, porque se eu fosse fazer tudo, a gente já perderia aqui 30 minutos, né? Betty já tem 27 anos que ela vem atuando com desenvolvimento de pessoas, projetos, carreiras e negócios. Ela é sócia fundadora, diretora executiva da Sinergia Consultoria. Ela é diretora, trabalha junto comigo no Aging 2.0, Rio de Janeiro, membro do Comitê Diversidade e Inclusão da Associação Brasileira de Mentores de Negócios, a ABMEM, curadora da vertente CRIABIS Sênior, mentora, expert 50+, embaixadora e coordenadora da série Revolução 50+, embaixadora do Pilar 50+, do Fórum Cultura e Diversidade, membro do Hub Mulher Longevidade, e há 8 anos vem atuando em mentoria de mudança e posicionamento de carreira e vida pós 50+, novos negócios, empreendedorismo 50+, em projetos e processos de inclusão, de diversidade etária, in company. Bom, então, feitas as apresentações, eu queria já passar direto para a primeira pergunta. Betty, a gente vem há mais de um ano já numa situação de pandemia que impacta profundamente a vida das pessoas e também das organizações. Então, dentro desse contexto, o que você percebe que mudou mais em relação tanto à questão de reposicionamento pessoal como profissional e nos negócios? Boa noite. Tá ligado direitinho? Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, estou muito honrada de estar aqui com vocês. Nesse papo tem muita coisa para a gente conversar. Então, Henriette, essa questão, esse momento que nós estamos passando desde final de 2019, 2020 e 2021, tá? É um novo cenário, né, que a nossa geração, as gerações, né, recentes, nós nunca passamos por isso antes, né? Então, nós fomos parados, simplesmente, né, interrompidos, e passamos de atores, né, a pessoas que foram paradas e tiveram que assistir essa mudança no cenário no primeiro momento, porque ninguém sabia para onde ir, o que fazer e como proceder, né? Então, esses primeiros momentos foram de muito impacto e de muita paralisia em todos os setores, ok? À medida que nós vimos que a coisa não ia fluir rápido, que teria um tempo, começamos, então, eu estou falando começamos, porque todos nós tivemos que reinventar o nosso momento, né, entender o que estava acontecendo no cenário, o que se precisava fazer para apagar os incêndios em todas as áreas, porque não podemos mais seguir os padrões que a gente seguia. E isso, tá, tanto na vida pessoal, como na vida profissional, como na carreira, como em company, nas organizações, e praticamente todos nós tivemos que nos reinventar, né? Quando nós falamos... Por quê? Porque houve essa quebra desse padrão, em que muitas vezes a gente já estava até no automático, podia não estar nem servindo mais, mas a gente continuava porque existia um padrão, tá? Quando eu falo nessa mudança, tá, de posicionamento, é justamente a gente
conseguir entender a complexidade dessas mudanças que estão ocorrendo aqui e agora e buscar se adequar ou criar respostas inovadoras às situações e o que a gente está vivendo. Então, isso, Mauro, também que atua, né, em várias frentes, em várias áreas, eu como mentora de carreira e de negócios, muitas pessoas, né, muitos profissionais perdidos, né, em termos do que eu posso e preciso fazer para me manter sustentável. É a primeira coisa que todo mundo pensou, tá? Se nós paramos, como é que eu me sustento? Tá? Então, tanto pessoalmente, muitas pessoas, o que a gente tem visto, que tem muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas falidas, muitas pessoas impactadas, né, sem força ainda para poder se reinventar. Então, posicionamento está ligado também a essa questão de perceber quais são as suas qualidades, quais são suas habilidades, quais são suas múltiplas possibilidades de gerar mudanças internas para poder se adequar ou perceber adequadamente qual o modelo externo que nós estamos vivendo para gerar inovações a nosso favor. Tá? Então, esse cenário de incerteza, ele precisa, de uma certa forma, que a gente olhe para dentro. Se eu estou perdida fora, eu preciso entender o que dentro de mim eu tenho de recursos, tá? Para poder trabalhar, atuar nessas incertezas todas. Quer dizer, reencontrar a minha essência, reencontrar ou firmar propósitos. Eu preciso ter um propósito claro para poder saber para onde eu quero ir, para onde eu posso ir, tá? Reconhecer as habilidades, as competências e mudar atitudes. Não adianta querer jogar o mesmo jogo, tá? E conseguir algum resultado diferente frente a um caos que foi instalado, né? Então, essa questão de esperar a coisa acontecer, né? Por outro lado, quando eu falo também em posicionamento, a pessoa conseguir, a partir do que ela consegue enxergar dentro dela, criar as oportunidades, porque tem muita gente ainda esperando as oportunidades acontecerem, tá? Então, essa necessidade de inovar, de se reinventar, de criar um planejamento estratégico de ação diferenciado, tá? É fundamental para dar essa girada de chave e conseguir se reposicionar, se reencontrar, quer dizer, o que eu vou fazer daqui para diante, porque pode ser que tudo que eu fiz até então não caiba mais no aqui e agora. Tá? Eu não sei se é essa a sensação que vocês têm, tá? Mas o que o mercado tem sinalizado é o que nós podemos fazer de melhor, não só para as nossas equipes, para os nossos clientes e para a organização como um todo. Nós estamos falando de uma organização. Mas quem é um profissional liberal? Tá? A gente também precisa se reposicionar como pessoa física, como pessoa jurídica, né? Como profissional, como carreira e como empresa. Lembrando que nós somos, em geral, eu brinco que somos empreendedores, né? Que nós somos a empresa, nós somos as finanças, nós somos os contatos, nós somos as competências, as relações, tudo. Então, se o mercado parou, como é que eu continuo a sobreviver, né? E como é que eu quero ser visto como um diferencial dentro de um mercado que está numa mudança que nós nem entendemos direito o que está acontecendo ainda. Certo? Você tocou em alguns pontos que são essenciais nesse novo mundo de trabalho, novo mundo corporativo. Né? Você tem alguns deles como a autoestima, o autoconhecimento, né? E a reinvenção. Né? São 3 pilares aí desse novo profissional. Uma pergunta que eu queria fazer para você era o seguinte: você, pegando
a tua bio, né? Você, além de trabalhar em uma empresa própria, né, ser sócia fundadora da Sinergia, você atua em várias outros segmentos. E aí você tem alguns, só para a gente clarear um pouquinho, o que é ser empreendedor ou empresário nesse mundo novo. Curadoria CriaBiz Sênior, né? Mentora da IOLEX, embaixadora da série Revolução 50+, Hub Mulher Longevidade. São 3, 4 exemplos que eu dei de ser um empreendedor, de abraçar várias frentes simultaneamente. Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: empreendedor, o que significa exatamente essa palavra? Quando a gente fala principalmente esse público 50+, né, que às vezes tem essa visão de que empreendedor é abrir uma loja física gastando milhões. O que é um empreendedor? Na minha concepção, só antecipando um pouquinho, um médico é um empreendedor, por exemplo, ele tem que administrar um consultório, tem que ter uma equipe, tem que fazer o trabalho técnico dele, enfim, ele tem que administrar a parte contábil, a parte jurídica e por aí vai. Ele é um empreendedor. E o que mais significa ser um empreendedor nesse mundo tão mutante que a gente vive hoje? Na minha percepção, tá? E o que eu tenho verificado, todos nós somos empreendedores. Todos nós. Pode ser que a gente nem saiba, mas desde o momento em que a gente acorda até a hora que nós vamos dormir, nós fazemos escolhas. E temos que nos responsabilizar, né, pelas ações e pelas respostas que nós temos como devolutiva. Então, empreender algo, tá, é você apostar e você atuar dentro do que você acredita que vai ser melhor para você e que, consequentemente, isso pode também reverberar positivamente para os meios ambientes onde você atua e transita. Tá? Empreender, como o Mauro mesmo falou, e muito bem, né? As pessoas muitas vezes chegam para mim e dizem: Betty, eu preciso me reinventar, eu quero empreender. Ok, mas se a pessoa não consegue ainda entender o que ela quer, qual é o propósito, qual é o seu papel, sua função, sua missão, os seus valores, isso é fundamental. Empreender é se realizar, tá? É poder criar e inovar e criar novas oportunidades. Eu gosto muito dessa palavra, né? Então, além, você mesmo, o Mauro falou, além de eu ser sócia-diretora, eu atuo na área de longevidade em várias frentes, através de ações colaborativas, ações filantrópicas, trabalhos remunerados. Então, está tudo associado dentro de um propósito, tá? Comum, que é a longevidade produtiva e cidadã. Dentro disso, eu empreendo ações, né? Eu desenvolvo ações, eu ajudo, né? Com um pouquinho da minha expertise em várias frentes diferentes. Eu sou uma mulher empreendedora? Sim. Tá? Então, empreender, se a gente não tem como colocar embaixo uma tradução simultânea, tá? Porque você pode empreender socialmente, culturalmente, religiosamente, filantropicamente, em âmbito organizacional, empreender ideias, empreender o que te faz acreditar que é positivo. Tá? Eu não sei se eu te respondi, tá, Mauro? Exatamente porque, na minha percepção, a minha vida de empreendedora, tá, ela é diversa. Ela cabe, tá, dentro de vários projetos que eu entendo que meu propósito está ali afim. Então, não tem a ver o empreendedorismo 50+ com a necessidade de abrir um negócio. Você pode, até porque a relação do trabalho e da produtividade mudou. Você pode ser produtivo dentro de uma ação filantrópica. Você pode ser produtivo dentro de, ou estar empreendendo em qualquer lugar que não te remunere. E é empreendedorismo também. Muito bom.
foi bom você falar mesmo em locais em que nós não sejamos remunerados, porque aqui no Brasil nós não temos uma filosofia, uma cultura de voluntariado, certo? E é tão importante isso, né? Você vê nos Estados Unidos, em Israel, na Europa, de modo geral, as pessoas elas fazem trabalho voluntário, assim, o inusitado é quem nunca fez trabalho voluntário, não é isso? Sim. Então, agora, em termos desse período que nós estamos vivendo, da pandemia, né, eu queria que você conversasse um pouco conosco sobre o impacto em dois temas, intergeracionalidade e Sim. diversidade. Como é que a pandemia afetou? Melhorou, piorou? Como é que você vê esses dois temas, intergeracionalidade e diversidade? Num primeiro momento, o que nós passamos foi, vamos dizer assim, um recolhimento, né? Primeiro de invisíveis, né? A longevidade de invisível passou a ser o primeiro alvo, né? De fica você em casa, né? Para que a gente possa continuar na rua. Mas ninguém tinha certeza que esse era o melhor caminho, tá? E isso eu vejo por um lado positivo, tá? Que ressaltou, né? A questão do etarismo, a questão, né? De, vamos dizer, dessa invisibilidade e dessa questão de, olha só, eles são velhos, tá? Mas baseado em quê, né? Fazer isso. Então, essa questão da longevidade e do posicionamento, e a gente vem sentindo isso também durante a pandemia, tá? Nós tivemos muitos problemas por ter colocado os 50, os 60, 70, 80 a mais, em termos de saúde mental, de integridade física, intelectual, motora, o que quer que seja. Houve um grande prejuízo, tá? Vamos dizer, para esse núcleo que ficou isolado em casa mais de um ano. Tá? Eu vejo por mim, vejo pelos meus pais, consequências disso em termos de saúde em geral. Tá? Então, essa situação da longevidade, tá? No que diz respeito a o que eu vou fazer com isso daqui para diante, isso trouxe um cenário muito interessante em termos de atuação, em termos de percepção, em termos de discussão, que é a nossa realidade da nossa geração. Quer dizer, nós temos um gap aí, tá? A população, em geral, ela está envelhecendo, e mais ou menos em 2025, 2030, nós vamos ser, se não me engano, Mauro me ajuda, 1,5 bilhão de 50 a mais em todo o mundo. Tá? Então... Em 50 serão 2 bilhões de 60 a mais. 2 bilhões. 2050 serão 2 bilhões de 60. 2 bilhões de 60 a mais. Então, isso trouxe uma mudança incrível. Essa visibilidade está trazendo a possibilidade de uma manifestação e de um entendimento, de uma abertura de um mercado que não foi sequer, não tinha sido sequer vislumbrado, né? Da quantidade de pessoas, né, que demandarão serviços e produtos durante mais 30, 40 anos. Né? Então, as empresas, nesse curto tempo, né, muitas já acordaram para isso, muitas ainda estão acordando, porque a gente tem ouvido falar do mercado prateado, né, que é a adequação, né, dessa oferta de serviços e produtos a essa faixa etária, que muitas vezes a coisa não nos representa. Tá? Então, para isso, né, nesse aspecto ligado à longevidade, eu acho que até está sendo positivo dentro desse movimento do mercado em olhar e enxergar
em inovar, em trazer tecnologias em que atenda esse fluxo, né, essa mudança e esse foco para esse núcleo que a gente fala da longevidade e que fala da inclusão etária. E aí você me perguntou, Henriette, a intergeracionalidade, ela é fundamental nesse momento, tá? Não só os 50, 60, 70, 80 mais, através de vários tipos de inclusão, seja tecnológica, mas buscar entender e ouvir os de 20, os de 30, os de 40 e se relacionar e estar aberto, tá, ao processo de aprendizagem. Quer dizer, é muito importante aprender a aprender, né? Tanto de um lado como do outro. Isso, porque é uma via de mão dupla, né? Não basta o 50 mais, 60 mais estar disponível para transacionar, para interagir com os jovens. Os jovens também têm que estar abertos. Então, por isso que o trabalho é mais complexo, né? Porque há a questão do etarismo, né? Do idadismo. Os jovens, de um modo geral, eles têm uma aversão, eles acham que, poxa, é velho, não serve mais, né? Mas isso é cultural. Tá? Exatamente. Então, cultural brasileiro. Isso, brasileiro, porque você vê que em outras culturas, pelo contrário, o idoso ele é cultuado, né? As tribos indígenas, né? O pajé, né? Exatamente, nós temos. Então, com relação a isso, eu acho que nós estamos engatinhando ainda, mas, de qualquer forma, nós já saímos da invisibilidade, e isso já é positivo. O mercado já está começando a se preocupar, né, com esse processo de inclusão em termos de tecnologia, em termos de produtos e serviços inovadores, em termos de criar um ambiente sustentável, produtivo, cidadão, acessível, né, para essa massa de pessoas que está chegando lá, 50, 60, 70, 80 mais, né? E antigamente a pessoa se aposentava já era velho aos 50 anos, 50, 55. Eu vejo os retratos dos meus avós, eu tenho 57 hoje, tá? A minha avó, na época, com 55, já era uma senhora, já era. Só que isso não me representa mais. Então, por exemplo, quando nós vemos ainda aquele velhinho de bengala no estacionamento, tá? Aquilo não nos representa mais. Então, essas mudanças, elas são necessárias, mas para isso precisa de uma mudança na área de educação, na área da cultura, tá? Em várias áreas que vai começar a trazer uma percepção diferenciada para esse jovem que está em formação agora. Na educação e na cultura organizacional também. Também em todos os ambientes. Mas, se a gente não mudar a educação e a cultura, tá? Os valores continuam o mesmo e a percepção continua a mesma. Então, quando a gente fala em intergeracionalidade, nós estamos falando no pessoal que está na escola, no pessoal que está na faculdade, no pessoal que está dentro das empresas ou não, ok? Porém, dentro das organizações, nós também já temos alguns projetos, né, que estão demandando essa intergeracionalidade. E já algumas organizações buscando já a contratação, né, de consultores 50 mais. Porque, como assim? Você tem que se demitir, vamos dizer assim, né? É um convite compulsório. Está chegando a sua reta final. Muito bem. Muitas vezes as pessoas não se prepararam até financeiramente, mas não se prepararam para essa troca de chapéus, né? De papéis e funções. E dentro da organização agora, você poder sair de um CLT
e voltar como consultor, trazendo conhecimento, trazendo expertise, trazendo vivência, tá? Juntando com o pessoal que está chegando, gente, é um novo boom, é uma nova história sendo construída, tá? Então, essa intergeracionalidade, ela é fundamental, que a gente fomente isso, que a gente cultue isso, que a gente promova através das ações, né? E que saia do discurso, saia da cota, saia de trás só da responsabilidade social para uma realidade, tá? Em âmbito mundial, tá? Que precisa ser criada. Tem que ser um processo genuíno, né, da sociedade. Exatamente. Tem que ser uma coisa que venha de dentro da própria empresa de maneira assertiva. E aí a gente está falando de dois aspectos aí. O primeiro, como mencionou, foi o etarismo, né, dos dois lados. Isso é uma pesquisa recente da Organização Mundial de Saúde dizendo que 1 em cada 2 pessoas no mundo já tiveram ou têm atitudes preconceituosas. Aí eu estou falando do mais velho para o mais novo e vice-versa. Então, isso é debatido de maneira muito assertiva, né? Principalmente através da educação, como você colocou muito bem, e da conscientização, né? Isso é fundamental, dentro do ambiente corporativo, mas muito antes dele, na escola, né, do ensino fundamental, no ensino básico, né? Em todo o processo educativo. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante, como você colocou muito bem, só reforçar isso. Um outro aspecto, quando a gente fala de economia prateada, como você mencionou, né, a gente está falando hoje de uma economia que é a terceira maior do mundo, né, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Então, muito mais do que querer ou ser um propósito, eu costumo falar que a idade rima com diversidade, rima com criatividade, rima com pluralidade, com lucratividade. Então, trazendo esse ambiente dentro da esfera corporativa, essa empresa vai, obrigatoriamente, não apenas se diferenciar em termos de marca empregadora, de imagem corporativa, mas principalmente em termos de lucratividade no final do mês. E é isso que interessa, né? A pergunta que eu ia fazer é exatamente isso. Como você vê a evolução desse processo, né? Então, em termos de recursos humanos, ou seja, da absorção e integração real, né? Da inclusão desses profissionais no mercado de trabalho e também no ambiente um pouco mais amplo, que é no sentido do consumo, no mercado de consumo, como é que isso está lidando? Eu acho que o mercado de consumo está mais rápido. Eu acho que ele despertou, né, para a questão da lucratividade, do atendimento a esse novo perfil desse cliente demandante e que tem condições de absorver, né, e de consumir, porque o que dentro das organizações me perguntam, em geral, o que nós ganhamos com isso. Né? Você também deve ouvir muito isso dentro das organizações. A intenção é ótima, o projeto é lindo, né? Mas não adianta vir de cima para baixo, é na horizontal e na vertical, é viver essa mudança, né? Criar essa mudança efetivamente. Então, dentro das organizações, no Brasil, principalmente, eu ainda vejo isso engatinhando, Mauro, em marcha lenta, tá? Mas uma movimentação em termos da conscientização, que muitas vezes eu sou chamada para discutir temas dentro de ambientes, né, que estão falando de diversidade, né? E a diversidade etária não existe ainda, né? Nem como prioridade dentro do núcleo da diversidade, imagina só, tá? Essa é a realidade. Então, nós temos um percentual baixíssimo ainda, né, com relação à contratação, com relação à demanda de projetos, isso ainda está engatinhando, mas eu já entendo como muito bom esse início de tomada de consciência e de responsabilidade desse processo, tá? As pessoas dizerem, eu acho que foi essa semana que nós tivemos
uma live também interna dentro de uma empresa, e que eu até falei que a longevidade, né, é a única dentro da diversidade que vai acolher todo mundo, tá? E de todas as diversidades, seja PCD, seja negro, seja LGBT, seja o que for, tá? Porque quem passar dos 50, 60, 70 é longevo, tá? É sênior e precisa disso tudo, que todo mundo precisa, tá? Então, tudo isso, tá? É muito importante o que está acontecendo. A nossa geração é a responsável, né, por essa conscientização, por esse estímulo a novas ações, tá? Para a gente poder mensurar, quantificar, qualificar resultados, porque é novo para todo mundo, tá? Então, estamos engatinhando, mas estamos bem na fita, tá? E isso é muito importante. Muito bom. Nós já temos aqui um comentário do Christian, que é nosso companheiro na Criabis Ventures, né? Ele colocou que orgulho de vocês, é uma grande honra poder contar com o know-how e dedicação da Betinha Henriette na Criabis Gigantes. Experiência, credibilidade, visão e conexões. Nós, além de atuarmos na Câmara Brasil-Israel, né, nós três, eu e Betinha estamos também na Criabis, no Aging 2.0, né? Na Criabis Sênior e na Criabis Women, né? Nós temos também essa pegada, aliás, por falar nisso, uma boa, né? Poderíamos também falar um pouco sobre a questão das mulheres, né? Como é que você vê a questão das mulheres diante da pandemia, o que aconteceu, melhorou, o movimento contra a violência, né, contra a mulher, né? Eu me lembro que na década de 70, eu era do SOS Mulher, eu já atuava nessa frente, né? E como isso evoluiu hoje, né? Coisas que eram consideradas normais na década de 70, matou a mulher por amor, né? Aquelas coisas, a paixão, uma coisa assim, o que já conseguimos evoluir, né? Então, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Como é que você vê o protagonismo da mulher? A mulher, a situação dela nas empresas melhorou? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, o protagonismo das mulheres na empresa melhorou, está, vamos dizer, engatinhando, quase andando, tá? Então, existe dentro da diversidade esse foco para a mulher na empresa, mas, no geral, a mulher empreende muito mais facilmente, por incrível que pareça, tá? Ela se reinventa, ela busca os recursos, ela traz soluções, ela traz, vamos dizer, da bagagem dela, ela procura, seja fazendo brigadeiro, ou seja, dentro da empresa, ela vai buscar a sustentabilidade da família, não que o homem não faça, tá? Mas a mulher empreende mais facilmente, ela cria um planejamento estratégico e ela sai com um pouco menos de medo para fazer a realização. Tá? Essa é a minha percepção nesses 2 últimos anos de atendimento em empreendedorismo feminino, empoderamento feminino, né? Em termos de parcerias, em termos de conexão, em termos de processos de aprendizagem, eu acho que todos nós, né, precisamos estar aberto ao novo. Todos nós precisamos nos reinventar, de preferência, o máximo que puder, né? Porque eu mesma, se eu for a mesma pessoa que eu fui há 1 ano atrás, eu vou ficar preocupada, porque eu não fiz melhoria nenhuma. Então, essas questões, tá, da mulher, ela saiu da invisibilidade também, tá? E ela está engatinhando e começando a ganhar uma força, tá? Não em termos políticos, não
não em termos de mimimi, não, em termos de posicionamento mesmo, de trabalho, de dedicação, de inovação. Gente, a quantidade de pessoas que estão com a mão na massa, né? Às vezes as pessoas me perguntam, o que eu preciso para fazer para me reinventar, né? Olhar para dentro, buscar os recursos, criar o planejamento, botar a mão na massa, tá? E buscar esses novos caminhos. Tá? Mauro Henriette tinha perguntado mais alguma coisa que talvez eu não tenha respondido no total. Não, respondeu sim, mas tem uma pergunta aqui da Carminha que eu queria já passar, que até era uma coisa que eu já ia perguntar também. Beti, alguns profissionais sêniores se mostram muito bem-sucedidos em reposicionar-se no mercado após a aposentadoria. Quais seriam os fatores que distinguem esses bem-sucedidos dos demais, quer dizer, os que não são bem-sucedidos nesse reposicionamento? Carminha, tem características específicas que você pode apontar? O que acontece? Sim, são pessoas que têm um autoconhecimento bastante significativo, que entendem quais são os seus melhores recursos, que buscam suprir os seus gaps, né? Pessoas que, quando a pandemia iniciou, buscaram se capacitar, buscaram validar o seu conhecimento, ressignificar o seu conhecimento, né? E são essas pessoas Carminha, que estão saindo na frente, sim, tá? Não estou falando de gênero, estou falando de pessoas. Então, 50, 60, né, que têm a condição de se reposicionar, de se recolocar, de se reinventar, são pessoas que estão preocupadas em realizar, né? Então, o que eu preciso? Desenvolver meus hard skills, né, que são as partes técnicas, que disso a gente não pode fugir, que a gente tem que fazer entrega, tá? Mas o que se fala muito dos soft skills, né? O quanto eu sou resiliente, o quanto eu escuto, o quanto eu aprendo, o quanto eu me coloco à disposição para me adaptar aos novos cenários, tudo isso favorece algumas pessoas. Então, sim, tem gente que sai na frente, sim. Tá? Então, é possível se recolocar? Sim. É possível empreender? Sim. É possível qualquer coisa que se deseje, desde que a gente planeje, organize e interfira nos meios ambientes onde a gente deseja se recolocar, se reposicionar. Tia, você citou algumas características agora da reinvenção desses profissionais, principalmente acima dos 50 anos, né, que precisam entender essa nova realidade, entender seus pontos fortes e tentar resolver, né, de alguma forma, as suas deficiências para esse mercado poder absorver eles de alguma forma, seja através da empregabilidade, seja através do empreendedorismo. Então, a minha questão é o seguinte, vamos pegar o exemplo das empresas formais. Tá. Há líderes lá dentro que, muitas vezes, esses líderes não estão muito preparados exatamente para esse tipo de comportamento. Então, esse profissional que quer entrar nesse novo mercado de trabalho, ele tem hoje uma qualificação, né, um conceito dentro dele. E aí eu vou só resumindo um conceito que é muito recente, que se chama agiles, né, perênios. Pessoas que se agrupam por terem vontade de realizar, né, de alguma forma, né, ânsia por aprender, vontade. É isso tudo que você está colocando dessa forma, né, com outras palavras. Então, se esse profissional tem essa vontade, quer realizar, já é um grande passo. Isso. Mas tem que encontrar do outro lado também um ambiente propício para isso. E aí a minha pergunta é, dentro do ambiente corporativo, como as lideranças estão se preparando para isso? Como os RHs estão vendo essa questão? Né? Porque, como você colocou muito bem, a diversidade etária ela é a mais novinha de todas, né? De alguma forma. Né? As outras diversidades já têm aí séculos pela frente. Né? Todas são igualmente importantes. A diversidade etária abraça todas elas, né? De alguma maneira. Mas as empresas muitas vezes não perceberam ainda esse universo e estão priorizando outros em detrimento
de abraçar todas ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, o que seria o ideal. Ok, mas e aí? Como a liderança pode se comportar para romper essas barreiras, às vezes, que encontra? Como que ela pode se qualificar para poder abraçar esse profissional também? Mauro, bom, a minha experiência tem sido através da sensibilização, né? O acordar para este assunto. Então, a liderança, ela contempla vários outros focos além do RH, tá? O RH sozinho não muda uma cultura organizacional, certo? Então, a mudança foi como eu te falei, não adianta vir algo de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, a sensibilização, além do que o que a empresa ganha financeiramente com isso, o que ela ganha em termos de marca, em termos de posicionamento, em termos de mudanças organizacionais, em termos de processos ágeis, em termos de... São tantas vantagens, tá? Existem desvantagens? Deve existir algumas, tá? Mas existem tantas vantagens que o melhor caminho, e o que eu tenho feito, é justamente conscientizar através dessas lives, através de webinars, através de bate-papos, né, com empresas que às vezes nos convidam, assim como você também, para conversar sobre o que seria um projeto, né, de inclusão da diversidade, como é que eu posso fazer essa consultoria, né, ela é imprescindível para gerar mudanças em todas as camadas da empresa, né? Então, a gestão humanizada, né, do RH tem facilitado muitíssimo, né, essa inter-relação e essa interseção de líderes pensando e estudando, avaliando para poder validar ainda todo um processo de inclusão da diversidade etária dentro da cultura organizacional. Mas já saímos do zero, já saímos da inércia, tá? Então, é um processo positivo, tá? Eu acho que em algum momento ele vai ganhar uma força exponencial, né? Por enquanto, ainda nós estamos na questão da sensibilização e de trazer as questões das múltiplas vantagens para todos. Bem interessante, até o Christian colocou aqui alguns comentários, justamente na questão dos soft skills, né, Betty? Porque hoje, cada vez mais, no balanceamento entre hard e soft skills, vai se ressaltando a importância, né? Então, ele colocou aqui a habilidade de se relacionar, ter flexibilidade cognitiva, se valer dos negócios digitais, e isso também não é o networking raso, mas a difusão de inteligência. É isso que faz realmente a diferença, né? Sim, sim. Perfeito. Então, nesse sentido, você poderia comentar mais também sobre esse shift o RH sempre privilegiou muito, né? E eu sou originária de RH, pode dizer, sempre privilegiou muito o currículo, né? A formação acadêmica, e a questão dos soft skills, né? Da inteligência emocional, né? Da conduta, do estilo de liderança, era relegado, né? Hoje, ao contrário, cada vez mais isso está se tornando pregnante, e na seleção de executivos, principalmente, né? Aí eu queria que você comentasse um pouco mais esse shift de mercado, como é que você percebe isso, com que rapidez isso está acontecendo? Isso está veloz, tá? Esse aspecto tem velocidade, porque a cultura organizacional, ela precisa estar em bases sólidas, né? E essas bases sólidas, se a gente for olhar em termos de capacitação de liderança ou de contratação de líderes, né? Os soft skills realmente estão sendo muito mais olhados, solicitados, testados, verificados em termos de experiência,
para criar um ritmo de aceleração dentro das próprias equipes. Tá? Quanto mais o líder, né, olhar e tiver uma gestão humanizada e trabalhar com ações colaborativas, desenvolver pessoas e poder desenvolver os soft skills necessários para o alcance das metas, não podemos esquecer isso, gente. Tá? Existem o propósito pessoal, o propósito da carreira e o propósito da empresa. E existe também o retorno financeiro ou outros níveis de retorno que são mensuráveis. Tá? Então, quanto mais esses soft skills forem adequados e forem percebidos e forem vantajosos para as empresas, mais investimento nisso, tá? E mais rápido isso vai acontecer. Então, nos soft skills, eu realmente tenho verificado, talvez o Mauro também tenha percebido isso, né? Porque a técnica, ela está tão veloz, principalmente na área de tecnologia, né? Que você fica defasado muito rápido. Então, a questão de estar aberto ao aprendizado vale muito mais do que em um ano de tecnologia que já está defasada e que você precisa continuar. O lifelong learning, né, que é falado hoje como uma grande novidade, gente, a gente não para de estudar nunca. Tá? Então, isso é fundamental. Então, até para a Carminha, fazendo um adendo, quem vai sair na frente? Aquele que tem o olhar para capacitação permanente, para qualificação, para o desenvolvimento dos seus soft skills e por aí vai. Betinho, tem algumas questões que são fundamentais que você colocou, como a educação corporativa, né, de alguma forma, né, mudança de cultura organizacional. Né, a gente falou da liderança, está falando da cultura como um todo. A minha pergunta é, efetivamente, em termos de ação, que possam produzir resultado, não só para o mercado, não só internamente, mas também em termos lucrativos, né, em termos financeiros. Sim. Né? Que ações você hoje, se uma empresa fosse te contratar hoje, né, que ações você recomendaria? Não, seria, claro que cada empresa é uma empresa, né? A gente está falando de maneira mais ampla possível, mas que ações você recomendaria que vocês deveriam começar por isso, passar por isso, ir para cá e desenvolver esses aspectos? Porque isso é fundamental. Né? Ação efetiva e não apenas a cultural, tendo enorme importância naturalmente, mas a ação efetiva faz a diferença, né? Então, é nesse sentido que eu pergunto. Total. Uma coisa é o planejamento estratégico, outra coisa é a ação estratégica, né? E vamos dizer, o PDCA, né? O que a gente vai implantar, a medida, a correção, a reorganização e por aí vai. O que acontece? Eu atuo na Sinergia Consultoria de forma muito customizada. Tá? Então, a minha primeira ação não é uma intervenção. A minha primeira sugestão é ouvidoria, é ouvir. Tá? Ouvir, conhecer, verificar o que já foi feito, que ferramentas foram usadas, o que deu certo, o que deu errado, por que deu errado, como foi a correção, tá? E, simultaneamente, ir conversando, né, com os gestores, né, com as mentes decisoras e pensantes com relação aos vários aspectos que são importantes de cima para baixo e de baixo para cima. Só a partir desse mapeamento, né, desse assessment, desse mapeamento de demandas, é que a gente pode entender o que se pode oferecer. Eu não posso entrar na casa de alguém e dizer tudo que você fez não serve. Né? Nem eu, nem você vamos fazer isso nunca. Tá? Então, as ações, elas precisam ser uma consequência natural, né, dessa ouvidoria, desse entender do que é o necessário, baseado em vários líderes, em várias escalas,
para poder alinhar os interesses, entender por onde se começa, e aí, né, fazer o planejamento de ações, e aí começarem efetivamente as ações que possam ser mensuradas, avaliadas, né, e quantificadas. Né? Então, em geral, essa é a minha orientação. Né? Eu não gosto de me sentir uma intrusa, né, no ninho. Então, eu acho que a minha primeira questão é ouvir e acolher, entender, para poder planejar dentro do interesse, dentro da possibilidade, né, de gerar essa mudança, que às vezes é curto, médio e longo prazo, e isso também varia de empresa para empresa. E esse aspecto que você falou, que é engraçado que você chamou de ouvidoria, eu chamo de escutatória. Essa escuta, ela é um dos elementos fundamentais, né, o saber escutar, dentre as soft skills para a liderança. E aproveito aqui esse gancho para colocar a pergunta da Mônica. Na sua opinião, qual o maior impacto da pandemia nas habilidades de liderança, da liderança de equipes? Gente, quem não for acolhedor, quem não for resiliente, quem não for escuta atenta, quem não for olhar atento, quem não for processo de aprendizagem contínuo, quem não é líder mais. Tá? Porque tudo que foi feito nesses últimos 2 anos foi uma quebra de paradigma total. Né? Eu vi líderes, tá, mandando, gestores, mandando as cadeiras, mandando entregar as cadeiras e os laptops das pessoas nas casas delas. Tá? Eu vi empresas preocupadas em adequar, né, o home office para que a pessoa pudesse produzir. Tá? Mas era só para poder produzir? Não! Esse líder está pensando muito mais do que isso. Tá? Então, esse impacto fez com que essa gestão humanizada também fosse mais acelerada. Né? Não só a percepção, mas principalmente as intervenções que foram feitas nesse período, né? que fizeram as empresas sobreviverem. As empresas são pessoas. Enquanto a gente não entender isso na íntegra, tá? As coisas não vão acontecer a contento. Então, quando um líder manda entregar as cadeiras, né, das pessoas, para que elas façam esse link, para que elas se sintam confortáveis, para que elas possam ter, vamos dizer, a maior liberdade de ação, nem todo mundo tem computador em casa ainda, nem todo mundo tem Wi-Fi em casa, nem todo mundo... Gente, nós temos que pensar em tudo isso. Então, o líder, ele é responsável, tá, em conhecer melhor a sua equipe e providenciar, acolher, né, tudo que for também necessário para que o resultado, como pessoa e como produtividade, seja positivo. Tá? Seja bom para a pessoa também. O líder, então, como um provedor de recursos materiais e também com a visão humanitária, com uma visão que realmente não fique somente nos recursos materiais, né? Não é só mandar, tá aqui uma cadeira para você trabalhar melhor, não é bem assim, não né? É isso. Não é isso. É o acolhimento, quer dizer... Exatamente, o acolhimento. A reportar a pessoa seu espaço de trabalho, o seu compromisso, né? O reconhecimento ao mérito. Exatamente. A gratidão. Então, são N questões, tá? De que o olhar para o outro, tá? Precisa ser mudado. E a mudança dos processos, elas aconteceram naturalmente. Quantas empresas, né? Mauro vive isso também no dia a dia, encolheram os seus espaços, tá? E vão manter as pessoas no híbrido, porque ninguém sabe ainda o que vai ser, gente.
Essa é uma pesquisa recente, Betty, perguntando para potenciais pessoas que estão procurando emprego, né? O que eles valorizavam nessa empresa que gostaria de trabalhar. E aí o primeiro aspecto foi a diversidade, a inclusão, o propósito dessa empresa. Disparado foi o primeiro, né? O que essa empresa está contribuindo para a sociedade? Exatamente. O segundo aspecto foi a liberdade e a autonomia. A gente está falando aí de horário, de flexibilidade de local de trabalho, quer dizer, vai exatamente dessa linha que você está colocando. E o terceiro entrou no aspecto salarial, aí foi a remuneração. Então, olha como é que essa escala agora está um pouco diferente. Né? Comenta um pouquinho isso, né? Como é que esse novo ambiente aí é traduzido, né? Pegando aquela imagem do passado, né? Em que a gente trabalhava naquela empresa, ficava aquele tripé, né? Educação, emprego, aposentadoria, né? Que está totalmente obsoleto hoje em dia, né? Então, como é que isso funcionava anteriormente? As pessoas ficavam 20, 30, 40 anos na mesma empresa e hoje é esse movimento todo de escolha da empresa a partir do propósito dela. Exatamente. Isso é uma realidade, tá? Por um lado, é muito positivo, porque se nós estamos falando em lifelong learning, né? Por que ser ou ficar infeliz por causa do dinheiro, né? Se eu tenho competências técnicas, eu tenho competências relacionais, eu tenho competências múltiplas outros soft skills, né? As pessoas não se prendem mais a essa questão de eu tenho que ficar por causa que eu tenho que pagar as contas no final do mês, tá? Então, eu vou ficar porque eu tenho um propósito comum, porque eu me sinto confortável, porque eu tenho voz, porque eu tenho condição de crescimento, porque eu sou o meu líder confia em mim, tá? E me delega, me permite, né? Respirar, falar, me ouvir, né? E utilizar os meus recursos a favor do propósito comum, né? Então, isso vem num crescendo exponencial, como você falou, tá? Deu um start, as pessoas abriram os olhos e negociam, né? Valores financeiros, não só pela prestação do serviço dos resultados, não, tá? Mas sim qual é a minha qualidade em termos de produtividade, em termos de interferência positiva nesse meio ambiente também. Tá? Então, o quanto eu valho, mas não só na remuneração, mas qual é o meu plus, né? O que eu posso trazer de mais-valia para o grupo, para a empresa e vice-versa, né? Se a empresa me proporciona uma situação de crescimento, um alinhamento de propósito, né? Pessoal, profissional, carreira, enfim, e as pessoas, e principalmente, tá? Os mais jovens têm essa velocidade exponencial também, né? Porque antigamente, se você olhava um currículo e via que a pessoa ficou 1 ano na empresa, 2 anos na empresa, tá ruim, né? Hoje em dia, as pessoas são contratadas por projeto. Esse projeto pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e ele mesmo ir modificando. Então, é outro olhar, é outra realidade, tá? E as pessoas também não se prendem mais, né? Se elas não estão se sentindo num ambiente acolhedor de trabalho. E isso passou a ser uma preocupação dentro das empresas de forma muito significativa. E a gestão humanizada ainda potencializou isso muito mais. Betty, Mauro, nós ultrapassamos 2 minutos do nosso horário britânico, então eu queria agradecer muitíssimo, foi espetacular, adorei, Betty, muito bom, Mauro, né? Fluiu tão bem, né? Um ambiente legal, ideias e visões, né? Eu acho que o bom desse papo é isso, como é que nos instiga, né? a pensar
de uma forma mais ampliada. E, então, eu queria passar para o Mauro e para a Betty para as palavras finais, já deixando aqui os agradecimentos em nome da Câmara Brasil-Israel e que outras oportunidades teremos, né, Betty, para dar continuidade a esse quando papo. vocês desejarem, né? É um prazer enorme estar aí com vocês na nossa casa, né? Na nossa casa, na Câmara Brasil-Israel, trazendo, vamos dizer, questões que são relevantes em termos de gestão de negócios, em termos da própria inclusão da longevidade, e eu estou à disposição de quem quiser entrar em contato, precisar conversar sobre mentoria, consultoria, ou tomar um café virtual, é só a gente compatibilizar agendas. Fica aqui meu boa noite, muitíssimo obrigada. Henriette, Betty, para mim é um prazer sempre estar com vocês em todos os momentos, publicamente ou de forma restrita, né, em encontros e cafés. Para mim é um prazer estar com esse público aí que participa sempre, que interage. E é bom sempre a gente lembrar que todo mês a gente tem essa live da Câmara, então depois a gente vai anunciar muito em breve o próximo convidado, né? A gente não pode dar spoiler agora, né, Ed? Mas em breve a gente vai dizer quem é o próximo, e a gente espera contar também com a participação de todos vocês. Então, muito obrigado a todos também. E esse tema que a gente abordou hoje, principalmente na diversidade no mercado de trabalho, é importantíssimo. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir mobilizar, engajar e transformar essa realidade positivamente. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite, obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.